Olá a todos, hoje é dia 20 de abril de 2023 e nesse bate-papo de hoje a gente está aqui com o Marcos Amaral Vargas, do Banestes DTVM, ele que é responsável pela gestão do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários, o BCRI 11 ou BCRI 11. Marcos, eu agradeço aí pela disponibilidade, seja bem-vindo aí ao canal. Richard, eu que agradeço a oportunidade, para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês, para explicar um pouquinho sobre o BCRI, falar sobre o fundo. Isso nos dá muita satisfação e principalmente esclarecer tudo que está acontecendo com o fundo, né, que os clientes consigam ouvir diretamente do gestor e esclarecer todas as possíveis dúvidas que possam acontecer ao longo desse bate-papo. A gente está aqui aberto, vou depois passar o nosso contato, para que caso queiram entrar diretamente em contato conosco, estamos à disposição. Beleza. Marcos, antes da gente entrar aí no detalhamento do fundo, né, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, da percepção de vocês em relação a esse cenário macro que a gente está vendo agora, né, e como isso está influenciando os fundos de CRI, fundos de recebíveis, né, e aí do mercado como um todo, não só do fundo. A gente está aí com uma taxa de juros na casa de 13,75%, né, inflação convergindo para a meta. Como que vocês avaliam aí esse cenário para esse segmento, que é um segmento que já vem aí bastante castigado aí desde o final do ano passado, ali, quando a gente teve aquela sequência de 3 meses de deflação, né, que acabou derrubando ali o patamar de distribuição, e principalmente desses fundos aí que estão mais indexados à inflação, né, como é o caso do BCRI. Mas como é que vocês estão vendo esse cenário agora para os fundos de papel? Então, Richard, esse é um cenário assim, mais complexo, né? A gente tem que relembrar um pouquinho, né, voltar um pouquinho no passado para entender muito as coisas que estão acontecendo agora. Né? A gente veio aí de um momento onde a taxa de juros de 2019 ela estava caindo bastante, né? Os investidores buscando alternativas de investimento. E, assim, os fundos imobiliários surgiram como uma opção de investimento muito atrativa e faz todo sentido, né, ter na carteira essa opção de investimento. Então, buscaram esse investimento nesse momento e depois de 2020 tivemos aí um evento que foi a pandemia, né, um triste evento que impactou a economia como um todo, Brasil e mundo, né? Nós tivemos ali alguns momentos de mais dificuldade, onde não se sabia muito bem o que iria acontecer no futuro, como que a economia ia passar para aquele momento onde as pessoas não podiam sair de casa, né, para fazer sua vida normal, né, ir no supermercado simplesmente já era um desafio, né, às vezes no primeiro momento você chegava, ia para o supermercado, você ainda tinha que se proteger, desinfectar tudo, aquela preocupação. Depois foi se aprendendo a conviver com esse vírus, mas isso deixou sequelas, né? Nós temos aí bancos centrais reduzindo a taxa de juros, colocando estímulos na economia, né, para sustentar aquele momento que as empresas estariam passando por mais dificuldade. Isso foi uma medida adequada para aquele momento, um momento assim agudo e atípico, né? Mas no final das contas esse excesso de liquidez, taxa de juros mais baixa, provocou assim, uma condição de uma mudança no consumo das famílias, das empresas de uma forma geral. Houve uma adaptação, né, a esse novo momento, então começou-se a se consumir de outra forma, de outra maneira, né? Aí se soma-se a isso algumas interrupções importantes das cadeias produtivas ao longo do setor. Isso, no final das contas, foi um processo que gerou inflação, né? E com o passar do tempo, diagnosticou-se essa necessidade de convergir a taxa de juros para um patamar mais razoável para tentar segurar essa inflação. Eu lembro que o Banco Central, nos comunicados dados, colocou que 2% seria uma taxa excessivamente estimulativa, né? E hoje a gente está vivendo um momento oposto, né? Que hoje a taxa está excessivamente contracionista, né? Porque a gente estava saindo do taxa de juros neutra, né? Que é onde que a gente não dá nem estimula a inflação, nem desestimula a economia. Quando ela está abaixo, a taxa de juros está abaixo desse patamar, ele aquece a economia. Quando está acima, ele desacelera a economia, né? E a gente está vivendo esse momento de macroeconômico, de ter que desacelerar a economia,
E se fosse só, assim, pandemia, essas coisas, mas eu não sei você, mas parece que as pessoas perderam um pouco a capacidade de dialogar, né? Isso está se refletindo, inclusive, nas relações entre países, né? Você vê aquele triste evento aí da Rússia e Ucrânia, né? Uma guerra, no mundo de hoje parece algo assim surreal, né? Você tem condições de conversar e etc., mas são coisas que afetam a economia como um todo. Você teve alguns choques aí de petróleo, né? As commodities subiram bastante, isso também deu agravou um pouco mais a situação de inflação. Então o Banco Central hoje ele está olhando com muita atenção essa questão de inflação. Como você disse, ela tem convergido, né, para próximo da meta, para redução, né? Isso tem surtido um efeito, mas você tem aí um efeito colateral que é dificultar um pouco o desenrolar normal da economia, onde as empresas repensam determinados investimentos, onde as pessoas físicas repensam determinados gastos, e isso no agregado acaba impactando o setor produtivo como um todo, e os fundos de investimento imobiliário estão inseridos, né, nesse ambiente econômico mais complexo e acabam sim sendo afetados, né? Não só os fundos imobiliários, quando a gente olha os fundos de uma maneira geral, a gente tem uma percepção, assim, o fundo imobiliário que é o foco do nosso bate-papo, mas se tem outros fundos, por exemplo, os fundos de crédito privado, onde as taxas, né, de marcação, por exemplo, da Ambima, ativos que tinham, assim, excelente rate, nós tivemos aí abertura de taxas, né? Então, em função desse ambiente mais desafiador, do crédito mais complexo, e isso afeta também esse universo dos fundos imobiliários. Legal. Antes da gente entrar na performance, nas atualizações aí do BCRI, eu ia só pedir para você contar um pouquinho para a gente aí do histórico do fundo, né? A gente viu nesses últimos anos aí um boom de fundos de CRI, né? Mas o BCRI ele é um fundo já relativamente antigo, né? Seria legal trazer um pouco aí desse histórico para os investidores. Sim, o BCRI é um fundo aí vai fazer 8 anos, né, de existência. Foi lançado em 2015, eu participei desse processo aí de constituição do BCRI, de roadshow, da primeira oferta do fundo. Depois eu acabei vindo para o banco. Hoje a gente está aqui numa subsidiária que é especializada em administração e gestão de fundos de investimento, que é a Banestes da PVM, faz parte do sistema financeiro Banestes, né? Eu trabalhei um tempo no Banestes, depois de 2015 a 2019, desde 2020 estou aqui como gestor, né, de todos os fundos de investimento do Banestes, inclusive do BCRI. Hoje a gente tem aqui 8,5 bilhões sobre gestão e distribuído entre os fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações e fundo fechado também negociado em bolsa, que é o caso do nosso BCRI. Tem, como eu falei, 8 anos, e a estratégia do BCRI sempre foi assim, um crescimento orgânico, baseado em emissões rápidas, emissões relativamente pequenas e alocações rápidas dos recursos captados para agregar quanto antes, né, mais rentabilidade para o cotista. Ele sempre teve assim, uma visão de não se caracterizar como um fundo high grade e também não ser um fundo high yield, de surfar aí entre os cenários econômicos possíveis, né, aquelas oportunidades que a gente acha que seria mais interessante para aquele momento. Então, o fundo, obviamente, ele não tem, ele tem assim como lastro ativos de excelente qualidade que vão dar aquele lastro para o fundo, né, que vai dar aquela rentabilidade e conforto para o cotista, que aqueles ativos estão sempre muito atrelados a garantias robustas, etc. Mas também você tem aqueles ativos que tem ali um pouquinho mais de prêmio, aonde a gente busca uma rentabilidade um pouco melhor para nesse mix de composição de patrimônio, de portfólio, que a gente consiga distribuir resultados interessantes para os nossos cotistas. Nos últimos 12 meses, por exemplo, nós distribuímos
85 milhões em rendimentos, os cotistas. Desde o início do fundo, foram 269 milhões de resultado, né, distribuído, de rendimentos distribuídos pelos cotistas, né. Então, assim, é um fundo que realmente é de sucesso, que ele agrega muita rentabilidade para o cotista. Hoje está sendo afetado por esse movimento macroeconômico um pouco mais desafiador, mas eu acho que ao longo desse bate-papo a gente vai poder esclarecer bem o que está acontecendo com cada um dos ativos, para que os cotistas tenham uma real dimensão, né, do risco que o fundo está inserido, né? Certo. Entrando então agora nas atualizações do fundo, né, do último relatório gerencial, você pode detalhar para a gente, primeiro aí, como que está distribuída a carteira do fundo hoje, né? A gente sabe que o BCRI é um fundo que se enquadra ali na categoria de fundos de recebíveis imobiliários, mas ele tem na carteira também um percentual relevante ali alocado em outros ativos, né? Você poderia detalhar para a gente quais são os ativos e também explicar um pouco do racional por trás dessas alocações mais táticas, vamos falar assim? Sim, sim. Então, o BCRI, ele é um fundo, como você falou, de CRI, 88% da carteira do fundo é lastreado em CRI, né, e a gente olha CRIs aí de vários perfis, como eu falei, a gente gosta de pulverizados, os CRIs corporativos, né, a gente consegue olhar, nós temos empreendimentos aí espalhados por todo o território nacional, né. Obviamente que você tem ali uma concentração maior de ativos, onde a poupança do país ela se encontra, né, região sudeste, sul, nordeste, centro-oeste e norte, com os mais variados indexadores, né, mas hoje ela está mais alocada em IPCA. Isso também foi uma consequência da pandemia, tá? Porque quando a gente nós passamos pelo processo de pandemia, nós tivemos algumas assembleias para discutir termos de determinados ativos, porque naquele momento, acho que a economia como um todo precisava de um fôlego. Não adianta eu tentar, vamos imaginar, um shopping teve que fechar, então eu vou executar o shopping porque ele me pagou a prestação, então eu vou fazer o que com o shopping fechar? Então a gente tinha que ter ali um certo jogo de cintura para entender a situação onde está inserido aquele devedor, né, para que a gente adequadamente tomasse as decisões em favor do fundo, sempre olhando o cotista como beneficiário final, mas que a gente precisava ali dar aquele waiver para determinada operação ou uma mudança de indexação da correção monetária do ativo, do fluxo. Então, alguns deles pediram para a gente converter, né, por exemplo, saiu do IGPM, que estava assim, fora de controle, para o IPCA. Né? Então, isso aconteceu, uma mudança de taxa de indexação. No final das contas, o IGPM ele acabou sendo o investidor, o credor pegou o IGPM cheio, trocou para o IPCA, o IGPM caiu, o IPCA acabou dando um pouco mais de dor de cabeça para ele, mas a gente teve esse jogo de cintura, essa flexibilidade para entender também o lado do devedor, né? Então, hoje a gente tem também 6% aí do PL alocado no fundo caixa, que a gente está buscando alternativas de alocação desses recursos, né? Dado o cenário econômico macro que a gente tem, nós estamos buscando ativos com excelentes garantias, de preferência pulverizado, onde numa escala de ordem de preferência de pagamentos, por exemplo, se eu tivesse que deixar de pagar algum ativo, talvez eu postergaria a minha viagem, postergaria um determinado consumo, mas meu apartamento eu tenho que quitar, eu tenho que honrar com aquele compromisso, porque senão eu também deixo de realizar o meu sonho da casa própria, né? Porque a alienação fiduciária ela ajuda bastante nesse processo, né, de garantias,
Então, hoje estaríamos olhando mais esses setores conservadores, com excelentes garantias, com taxas que são atrativas pelo atual momento que a gente está passando. Então, a gente está com essa cabeça para olhar esse tipo de ativo, né? Alocar, e o fundo ele vai seguir nessa direção. Temos 5,9% de outros fundos de investimento, como você comentou, que são alocações que eram alocações meio táticas, para a gente conseguir aí agregar retorno para o fundo. Esses fundos de investimento, eles agregaram para o BCRI mais de 35 milhões, tá, desde o início de retorno. Então, são posições assim, vencedoras, uma estratégia vencedora, né? As posições hoje, elas estão passando por um momento de estresse, esses fundos que a gente tem no BCRI, porque são fundos que tinham uma exposição mais high yield, e dado esse cenário macroeconômico mais desafiador, eles estão passando aí por um momento de ajuste compatível com esse cenário de estresse. O que a gente está fazendo aqui, já desde o ano passado, nós enxergamos que o ambiente estaria um pouco mais desafiador, mas da forma como está, realmente surpreendeu um pouco, né? Estávamos buscando uma janela de oportunidade mais interessante para efetuar a venda desses ativos. Hoje, a nossa cabeça é ir paulatinamente liquidando essas operações e focar esses recursos para os CRIs, né, efetivamente CRIs, nessas características que a gente comentou aqui, para que o fundo ele continue tendo essa performance de excelência que sempre teve. Certo, eu acho que eu perdi, não sei se você comentou, mas da parcela do PL ali que está alocada em operações indexadas à inflação, qual que é o percentual em IPCA? Você ainda tem alguma coisa de GPM ali, né? 78% é IPCA, GPM 8,05, e aí tem 2,58 em CDI mais alguma coisa, um pouco de CDI. E dessa carteira em IPCA, qual que é o spread médio dessas operações, a média ponderada ali dessa carteira? 7,41. 7,41. É uma taxa média interessante. Com certeza. Eu queria entrar contigo agora, Marcos, nesse detalhamento aí das operações que você citou que apresentaram problemas, né? A gente tem visto aí desde o início do ano uma crise no mercado de crédito privado, né? De certa forma, em função desse patamar mais elevado de juros, como você comentou, que isso acaba consumindo ali margem das companhias e traz dificuldade para que elas consigam ali fazer frente às obrigações financeiras. E nesse cenário, né, o BCRI acabou sendo diretamente impactado aí com algumas operações que entraram em inadimplência, né? O fundo até divulgou alguns fatos relevantes aí nas últimas semanas. Eu queria que você detalhasse para a gente aí o que aconteceu com essas operações, com esses CRIs, e o que está sendo feito aí pelo time de gestão para tentar minimizar uma eventual perda aí para o fundo. Bom, então, esses ativos mais estressados que a gente tem na carteira, né, a gente faz um trabalho de acompanhamento bem adequado, né, minucioso, né, principalmente nesse cenário mais desafiador, né, não só esses ativos, mas outros ativos também, como faz parte do nosso processo aqui, do nosso dia a dia. O nosso trabalho é esse, né, de acompanhar as operações, porque elas entram e precisam ser acompanhadas adequadamente ali a sua história ao longo da sua vida com o fundo aqui, né? Então a gente tem muito critério quanto a isso. Nós já há um tempo já gostaríamos de ter desfeito de algumas posições que no passado tempo a gente acabou tendo essa surpresa desagradável, né, de estar aí com algum tipo de estresse, mas o mercado ele não tinha tanta liquidez assim para a gente desfazer de determinadas posições. Então nós fomos negociando e acompanhando da melhor maneira possível, mas como você comentou, a gente está num momento assim bem desafiador do crédito, né, depois do evento Americanas, né, que acho que foi ali o evento mais famoso, né, o crédito ficou mais restrito, os bancos eles acabaram restringindo também a oferta de crédito. Eu vi um dado que acho que o Banco Central divulgou, os créditos livres caíram 9,5%
de janeiro para fevereiro, né? Então daí é uma restrição ainda maior, num cenário onde a taxa de juros já está mais elevada, né? Então o ambiente fica ainda mais inóspito. E alguns dos setores que a gente tem investimento, que são empresas mais ligadas a resorts, né, multipropriedades, como eu comentei, às vezes o consumidor está mais seletivo, né, nos seus gastos, e determinados consumos podem ser efetuados daqui a um ano, né, 6 meses, ou quando eu tiver um pouco mais de segurança do que vai acontecer com a economia. A gente tem aí arcabouço fiscal e etc. Tem muitas ainda incertezas, né, nesse cenário, então o consumo se retrai e alguns setores acabam ficando um pouco mais vulneráveis. E acabou sendo isso que aconteceu, né, com esses ativos. Nós temos 3 ativos aí que estão mais estressados, que é o CRI WAM, que é uma holding, uma empresa ligada ao setor turismo, que tem empreendimentos espalhados aí em várias regiões turísticas do país, as principais, né? Mas como o turismo ele também foi impactado por essa elevação de taxas de inflação mesmo, né? Você vê a passagem aérea há um tempo atrás, estava assim, muito cara, né? Então a gente percebe que houve sim uma redução em demanda desse tipo de produto. Até acompanhando ali os empreendimentos, né, como eu falei, a gente faz um acompanhamento bem tempestivo, a gente percebeu que havia ali, na questão de distratos e novas vendas, meio que se equilibrando, umas melhores que as outras, né, mas meio que se equilibrando, mas com esse ambiente onde as empresas têm um custo maior, elas precisam de passar por um processo de reorganização para sobreviver mesmo, manter aquele fluxo, né, adimplente no futuro. Então a WAM ela procurou os investidores pedindo o waiver de juros e principal até dezembro de 2023. Então, dada essa situação macroeconômica que o país está vivendo, e as ações que a empresa tem colocado em prática, ela contratou um novo CEO, contratou um novo CFO, está reduzindo níveis entre as empresas, reduzindo diretorias, enxugando custos. Então, além disso, a remuneração do CRI, ela aumentou de 8,56 para 9,06. Nós tivemos ainda mais um assento no conselho financeiro da empresa, ou seja, esse período de waiver, o excedente vai ser direcionado para abater as debêntures que estão mais para o CRI proporcionalmente. Então, a gente precisou dar esse fôlego para a empresa para que no futuro ela continue honrando com seus compromissos. E assim, a gente sabe que o mercado ele é cíclico, né? Ele tem momentos onde ele está com mais dificuldade, como o atual, mas a gente espera que no futuro as coisas melhorem, a taxa de juros volte para um patamar mais compatível, né, com uma economia em desenvolvimento, e que isso volte a performar adequadamente conforme o fluxo da operação. O impacto desse ativo na distribuição do fundo é em torno de 5 centavos, tá? Então a gente fez questão de colocar isso também no relatório de distribuição, para que o cotista ele tenha a noção do real impacto, né? Porque existe, depois eu falo um pouquinho sobre a queda um pouco que a gente teve na distribuição do fundo, de rendimentos, mas essa queda foi muito mais provocada por inflação do que, óbvio, necessariamente por esse tipo de evento, tá? Mas a gente detalha melhor no futuro. Nós tivemos também o CRI, circuito de compras, né, que é ligado também ao setor de... Só, Marcos, esse CRI que você comentou do WAM, qual que é o percentual dele no PL do fundo hoje? Tá, o PL hoje é 4,54. Tá. 4,54, né? Legal, e o impacto na distribuição, com essa carência que vocês estão dando para a companhia, é de 5 centavos. 5 centavos. Isso até o final do ano. Até o final do ano. Outro CRI que a gente está aí passando por um momento de estresse é o CRI circuito de compras, né? O impacto do circuito de compras é 2 centavos, mas ele é um CRI que já vem assim com um histórico de algumas polêmicas, né? A gente
não entende muito bem quando isso começou, mas a proposta do empreendimento ele era interessante, porque era ali na Feirinha da Madrugada, é um centro que atrai... Na região do Brás, aqui em São Paulo, né? Isso, atrai compradores do Brasil inteiro, onde você criar uma estrutura adequada para você dar segurança, um ambiente onde as pessoas possam circular ali com segurança, com tranquilidade, com a estrutura efetivamente adequada, né? Trazer para a formalização ali pessoas que também estavam ali numa situação mais informal. Então tinha uma história muito interessante ali para esse projeto. Ele tinha um risco de obra que contava aí com um fundo de obra da ordem de 200 milhões. Hoje o ativo ele foi entregue, né, mas ele está sofrendo com esse ambiente macroeconômico mais desafiador para o setor de varejo, né, e ainda há necessidade de você ocupar melhor ali o local com lojas, né, e às vezes esses ruídos também acabam contaminando de uma certa maneira ali o empreendimento. Existe aí uma necessidade de uma prorrogação, ou assim, a gente acha que a prazo de maturação vai ficar um pouco mais dilatado do que o inicialmente estimado, em função desse ambiente um pouco mais desafiador, né? Então a gente também concedeu aí para a empresa um waiver de principal até dezembro e 50% dos juros como waiver. Então ela vai pagar apenas 50% dos juros até o final do ano. E a partir de janeiro, volta com o fluxo normal de amortização e juros. E aí o impacto, como eu falei, é 2 centavos. Na carteira hoje equivale a 3,9. Quando a gente veio aqui para a gestão, ela tinha um percentual de quase 6%. A gente fez um trabalho para tentar diluir, né, conseguimos, mas ainda tem um percentual na carteira do fundo. Um outro CRI, e aí saiu as questões do fato relevante, né? É o CRI GVI que a gente tem na carteira, da Gramado Parques, que, assim, de uma forma meio que surpreendente, né? A decisão da Justiça, em primeira instância, evitando que os fluxos cedidos para a operação fossem, né, pagos pela securitizadora, no prazo de 60 dias, né? Então a gente achou isso bem estranho, porque em momento algum a gente foi procurado para discutir esse tema, né? Mas no final das contas, aí nós divulgamos um fato relevante, o administrador divulgou um fato relevante informando dessa medida cautelar em função da empresa, passando por esse momento também desafiador, né, que a gente já explicou. Mas no segundo momento, num agravo aí, a segunda instância resolveu reformar parte da decisão. Houve uma mudança lá na diretoria da empresa, eles desistiram do processo, né? Hoje a gente está acompanhando muito de perto todos os desenrolar desses acontecimentos, tá? Saiu aí recentemente ontem, né, na mídia, que as Gramado Parques, né, entrou com um novo pedido de recuperação judicial, né? Mas esse pedido de recuperação judicial não afeta a Gramado Parques Investimentos e Intermediações, tá, que é a cedente aqui do CRI. Então hoje a gente está buscando, né, a gente espera no bom senso aí por parte de todas as partes, para que a operação ela continue adimplente e que a gente volte aí com ela o mais breve possível. Tá? Essa é a cabeça da maioria dos investidores e o que a gente espera que aconteça é isso, uma normalização desse fluxo, mas claro que ainda tem uma questão de negociação, ainda é algo que a gente precisa entender bem lá o que está acontecendo. Estamos acompanhando de perto todo o desenrolar. Nós colocamos também o impacto dessa provisão, dessa não distribuição no rendimento do BCRI, que é em torno de 3 centavos, e hoje a gente tem no PL do fundo 2%
da carteira do BCRI alocado nesse ativo, né? Eu acho que assim, tem outros ativos também, outros 2 ativos que eu gostaria de citar, porque a gente, querendo ou não, né, claro que a gente nunca quer, claro que a gente nunca gosta, claro que essa não é uma situação confortável, né, mas eventos de inadimplência eles acabam acontecendo no mundo do crédito, né? Então, por exemplo, um caso que a gente tem na carteira também foi o Scanix. Aí não foi uma questão de inadimplência, foi uma ação nossa num processo de fiscalização e de monitoramento do CRI, como a gente comentou, que a gente tem que acompanhar a vida do CRI ao longo do tempo. Nós identificamos que havia ali uma situação indevida com relação aos fluxos de pagamento da operação, que deveriam ir para a conta securitizadora, não estavam indo adequadamente. No final das contas, os crisistas eles convocaram uma assembleia, decretaram o vencimento antecipado da operação, a operação foi para execução, executou-se as garantias, estava em juízo, mas buscou-se um acordo entre as partes, né, e hoje, em fevereiro, agora nós formalizamos um acordo, onde o recurso ele retorna para o fundo até 120 dias após a assinatura do acordo. Então já entrou 3 milhões e 400, ainda no total aí, em torno de 15 milhões. Então isso, assim, esses eventos, não volto a dizer, a gente não gosta, o melhor que não acontecesse, mas se acontecem, nós temos aqui uma equipe técnica adequada para tomar as ações necessárias a fim de resguardar os direitos dos fundos, né, e exercer todas ali os benefícios, né, executando garantias, etc. Isso foi para o Scanix, isso tem para qualquer outro CRI que a gente entre, né, a gente sempre olha ali as garantias para que num eventual problema de crédito a gente consiga executar e reaver o dinheiro e partir para novas operações de uma forma assim, fácil sentido para o fundo, dado um ambiente econômico. Outro CRI que eu gostaria de comentar é o CRI da BR Distribuidora, o Vibra, né? A Vibra comprou a BR Distribuidora, nós temos um contrato atípico de aluguel o cedente tem um contrato atípico de aluguel, né, com a Vibra, e a Vibra, nesse ambiente aí de buscar redução de custos, né, ela entrou no tribunal arbitral, pleiteando aí essa redução, mas a gente acha que o desfecho vai ser favorável para o fundo dos crisistas, porque, o contrato é atípico, né? Se eu me disponho a contratar alguém para fazer um imóvel, para construir um imóvel, com as minhas especificações, eu acordo uma determinada taxa, não faz sentido depois eu querer rever o contrato para falar, olha, essa taxa está inadequada, né? Então, é algo que a gente entende que traria uma insegurança jurídica, não para o BCRI, mas para o mercado como um todo, né? Então, isso está se questionando, então a gente acredita num desfecho muito favorável, né, dessa operação. Então, nesse ambiente um pouco mais desafiador, as empresas, né, os empresários, aí tem cabeça de todo tipo, né? Aqueles que buscam um diálogo e aqueles que buscam resolver alguns problemas de outra forma, né? A gente sempre preza pelo diálogo, né? Mas estamos sujeitos aí a questões de judicialização de algumas questões que, no final das contas, pode gerar um estresse momentâneo, mas a gente acredita na lei, nos contratos, e que essas coisas vão ser devidamente endereçadas oportunamente, como tem acontecido com esses 2 ativos. Esses 2 ativos esses 2 últimos que você citou, qual que é o percentual deles do PL? Só para 1,7, salvo engano, do Scanix e 1% aproximadamente do Petrobras. O fundo, assim, a gente gosta muito de diversificar, então a gente tem sempre ali 1%, 2%, 3%, um ou outro ativo tem algo a mais.
Eu só queria voltar um pouquinho ali na questão do CRI GVI. Você mencionou que eu cheguei a ler essa notícia que foi vinculada ontem na mídia, né, em relação à recuperação judicial. Parece que são 4 empresas ali do grupo, né, e essa recuperação só abrange 3 delas. O CRI que vocês têm na carteira, o cedente não está dentro de nenhuma dessas que entrou com pedido, é isso? Não está. A informação de hoje é essa, né? Claro que a gente está buscando mais informações, estamos acompanhando de perto o desenrolar dos acontecimentos, e a gente acredita muito no diálogo, no bom senso, né? E que eu acho que as coisas vão se endereçar da melhor maneira possível. Certo. Ainda com relação a essa questão do Gramado Parques, eu vi que na decisão parece que foi determinada a devolução dos valores que já haviam sido pagos ali. Eu estou entrando no mérito mais da questão da insegurança jurídica que você comentou ali, né? Você acha que esse tipo de decisão vai ser levado para frente? Apesar de não estar impactando nenhum CRI da carteira do fundo agora, você acha que isso pode acabar trazendo uma insegurança jurídica para o mercado como um todo? Você acha que isso tem que a empresa consegue levar isso adiante na justiça? Então, Richard, é uma discussão jurídica, né? Eu não sou um especialista jurídico para tratar do assunto, a melhor pessoa para fazer. Eu acho assim que a justiça ela tem ali os seus motivos, né? Eu acho que ambas as partes vão colocar os seus argumentos, mas a gente acredita que, bom, se existe uma legislação que fala, que disciplina, né, o processo de securitização, etc., as pessoas acordam com aqueles argumentos ali, com aqueles trâmites do contrato. Me causaria estranheza se isso prosperasse, tá? Eu acho que num olhar mais cuidadoso, né, eu sei que o juiz ali, ele está envolto com diversos assuntos e sabe, eu acho que um olhar mais cuidadoso, talvez de uma outra instância, possa sedimentar melhor o entendimento, né? Então, acho que esse seria o melhor caminho. Não imagino que isso prospere, acho eu, tá? Mas como eu te falei, eu não sou a melhor fonte assim jurídica para tratar do assunto. É claro que a gente conhece um pouco, né? Mas a decisão cabe ao judiciário, e a gente sempre acredita no bom senso, né? Se está na legislação, se tem contrato, se a gente acha que isso vai sempre prevalecer. Sim. Aí eu tomei a liberdade de somar as participações que cada um desses CRIs que você citou aí tem no PL do fundo, tá dando aqui na minha conta algo na casa de 12%, 13% do PL. A gente tem também a exposição indireta, né, que é com base nesses fundos que vocês têm na carteira, que são fundos que também têm posição nesses ativos, mas eu acho que uma conta de padeiro aqui não chegaria a 15% do PL. Essa exposição indireta, até fez uma continha rápida aqui, ela é 0,30, 0,20 a mais de cada posição, assim, tá? Entendi. Ela não, por exemplo, o GVI, acho que 0,10 a mais, entendeu? Então, é algo que assim, não é tão, agrega tanto nessas operações estressadas através desses outros fundos de investimento. Certo. Jogando por cima, então, aí algo na casa de 13% do PL impactado. Mas assim, a gente está vendo a cota hoje no mercado secundário aí desvalorizando no ano cerca de 27%, agora, né? Eu estou pegando o preço de agora. Na nossa visão aqui, isso foi algo bastante desproporcional, né? Principalmente se a gente levar em consideração que essas operações de CRI, né, elas são operações estruturadas, né, tem mecanismos de garantia. Sim. A própria alienação fiduciária dos imóveis que você comentou, né, isso não entra ali no âmbito da recuperação judicial. Então não é um cenário em que essas operações vão simplesmente virar pó, né? Então vocês aí no Banestes têm alguma percepção de algo que poderia estar causando essa desvalorização da cota, ou vocês veem isso também como uma reação exagerada aí dos investidores? Então, assim, a gente entende que esse mercado um pouco mais desafiador, como você comentou no início, o mercado de fundos imobiliários de papel está passando aí por um certo momento de ajuste, né, em função desse crédito um pouco mais estressado, taxa de juros mais elevada,
você também tem uma redução de liquidez do mercado como um todo, você tem uma taxa de juros aí de 13,75, então outros investimentos também ganham uma certa atratividade. Existe também uma possível contaminação, né, por alguns fundos serem um pouco mais, buscarem mais retorno, né, até exposto a mais operações de naturezas desse tipo de multipropriedades, etc. De certa forma, isso acabou contaminando um pouco o BCRI, a percepção que a gente tem é essa, tá? Mas não é a realidade da carteira, né? Eu vou dizer que hoje essas operações nesses fundos são 5,9% da carteira, a gente tem esses ativos aí que estão passando por esse processo de ajuste, mas como você bem falou, não são ativos que vão vir, esperas que virem pó, né? Porque você tem as garantias, você a alinhação dos recebíveis, a alinhação das ações que você pode ali executar. E então esse momento assim de menor liquidez, com alguns eventos de crédito, uma certa percepção equivocada, talvez por parte dos investidores, daí a importância de nós estarmos aqui também esclarecendo, né, e trazendo essa visão da gestão para que os investidores municiados com todas as informações tomem a melhor decisão de investimento. A gente acha que o fundo está no momento aí, dada, né, toda essa conjuntura, mais desvalorizado do que deveria, vamos dizer. Eu acho que a percepção de risco tem sido maior do que realmente deveria ser. Bacana, Marcos. Eu acho que está bem esclarecido. A cota hoje está no patamar ali de R$70, né? O último dividendo divulgado pelo fundo aí, que foi pago agora nesse mês de abril, foi de 86 centavos por cota. Sim. Isso em termos anualizados aí dá algo na casa de quase 15% de dividend yield, né? Vocês vinham distribuindo ali algo na casa de R$1 por cota. Você consegue projetar para a gente qual deve ser o patamar de distribuição do fundo para os próximos meses? Isso se a gente conseguir assumir que a inflação permaneça nesse patamar que ela está hoje. Você consegue fazer esse exercício? Então, essa é uma pergunta interessante e dá a possibilidade da gente esclarecer um pouco sobre como o BCRI faz essa distribuição de rendimentos, né? A gente usa uma média, né, acumulada da inflação, né, ou seja, qual foi a inflação dos últimos 12 meses, faz ali uma taxa equivalente dia e distribui. Quando a gente olha a inflação de 12 meses atrás, o IGPM era 14,62, salvo engano, hoje está 0,17, né? Então você percebe, a gente distribuía só de correção, uma taxa equivalente ano, tá? Tinha que passar para dia, para o número de dias úteis do mês, mas a taxa cheia era 14, contra o acumulado de 0,17 do IGPM. O IPCA a mesma coisa, o IPCA era 11,50, 11,60 há 12 meses atrás, hoje está 4,65, né? Então caiu para menos da metade. Então essa distribuição do fundo, ela é impactada pela correção, a gente distribui correção mais juros, né? Então por isso que a gente chegou a distribuir 1,47 no uma onde a gente estava naquele momento de inflação mais elevada, o cotista gostava muito dessa, assim, naturalmente foi uma excelente distribuição, nós surfamos essa onda, mas na outra ponta tem alguém que está arcando com um custo mais elevado na sua operação, né? Então a gente nunca acha que a inflação alta é a melhor solução, né? Apesar do rendimento vir maior, no final das contas ali o ganho real ele acaba sendo o que interessa de fato, né? Então nessa perspectiva a inflação a gente acredita que tende aí a ficar um pouco mais fora da meta, um pouquinho de tempo, ainda existem algumas incertezas se ela vai realmente convergir para o centro da meta. Isso poderia melhorar um pouquinho a distribuição, mas basicamente é o que a gente tem distribuído agora, proporcional dias úteis do mês, vamos assim dizer. Tá? A não ser que a gente tenha aí uma inflação mais elevada, aí volta a um patamar um pouco mais elevado, mas a gente tem nessa conta 3 meses de deflação, né?
Então, nós vamos demorar um pouquinho a mais aí para esses 3 meses de deflação saírem dessa média, e aí o fundo ele volta. Isso, por um lado, assim, eu acho que é muito bom, né? Porque a gente dá menos volatilidade na distribuição, e o objetivo é justamente esse, dar menos volatilidade na distribuição, porque quando a gente olha um pouco para trás, nesses meses ali, agosto, setembro e outubro, que nós tivemos deflação, então houve um mercado, pô, e agora o que vai acontecer com os fundos imobiliários? E a gente manteve uma distribuição ali boa, né? E agora a gente está sentindo um pouco essa deflação na conta, que é natural que a gente distribua, mas a gente suaviza ela ao longo do tempo, né? Então esse é o objetivo, e a gente espera aí que o fundo ele continue com esse patamar, pelo menos nos próximos meses, dado essa conjuntura de inflação em queda e esses impactos, né, de deflação nessa continha que a gente utiliza para distribuição de rendimentos. De fato, naquele período ali de deflação que a gente viu no ano passado, acho que o BCRI foi um dos poucos fundos de crédito privado ali que conseguiu manter a distribuição mais linearizada, né? Não sofreu tanto impacto ali da queda. Mas o fato é que é um patamar de distribuição bastante interessante aí, né? O que reforça a nossa visão de que a cota está bastante subprecificada, né? Marcos, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria um pouco da perspectiva de vocês aí para o BCRI, né? E também levando em conta aí um possível início do ciclo de corte de juros aí nos próximos meses, né? A possibilidade de um ciclo de cortes, né? Então, o BCRI, a gente está aí com essa perspectiva de alocar recursos, né, em operações com mais garantia, mais conservadoras, que tenham excelentes taxas, sem a gente hoje, assim, dependendo do ciclo quando está vendo, se precisa um pouquinho mais de risco para remunerar ou menos risco. Hoje a gente não vê necessidade de você ter um pouquinho mais de risco para você ter uma boa remuneração, né? Então a gente está no momento de ser um pouco mais conservador, de ter ativos com excelentes garantias, como a gente costuma colocar, mas com uma taxa bem interessante, né? A ideia é reduzir essa exposição nos fundos, né, que a gente tem, para transformar isso tudo em CRI. A gente está olhando muito de perto os ativos da carteira e tentando interagir com os diversos investidores, junto com os devedores, para que a gente evite que determinadas situações inadequadas aconteçam, tá? Então esse é um trabalho que a gente tenta fazer aqui também, para que não é simplesmente cartoral, né? Aconteceu isso, então é aquilo. Não, a gente tenta interagir no processo para evitar que determinadas coisas sigam um caminho que não seja o melhor para o fundo, melhor para o cotista. Então, é um pouco isso. E o que a gente vê é que esse ambiente de taxas de juros elevadas para conter a inflação, ela é, de certa forma, necessário, né? Mas você tem aí esses efeitos colaterais que acabam sendo muito desagradáveis, mas assim como a taxa ela estava excessivamente estimulativa no momento da pandemia, hoje, ela estando contracionista, a gente vê aí muitas oportunidades, né? O mercado ele é feito de oportunidades, né? Então, o momento que você está mais estressado, talvez onde as pessoas não estão querendo determinado tipo de ativo, é o momento de você ponderar se faz sentido ou não se expor a determinado ativo, a determinado setor, porque é aí que surgem as oportunidades, né? O que a gente percebe, às vezes, é que o cotista, de uma maneira geral, tá? Eles ficam muito antenados assim, agora a bola da vez é tal ativo. E esse tal ativo passou por um processo de realização intenso no curto prazo, e ele vai deixar para comprar quando está um preço mais caro, né? Não é só chama atenção a isso, para ponderar essas oportunidades no mercado, porque por exemplo, o BCRI, se ele for fazer uma emissão, ele jamais vai fazer a 70, né? Então, quem está olhando aí, pensando em aplicar recursos, acredita que o fundo possa vir a continuar com esse histórico de rentabilidade interessante, e é o que a gente acredita, é uma baita oportunidade, tanto o BCRI como outros ativos aí que a gente vê que estão bastante descontados,
Sim. E assim, eu acho que o cotista deveria pensar, o investidor deveria pensar se faz sentido ou não aproveitar essas oportunidades. Bacana, Marcos. Conversa muito boa aí que a gente teve. Eu queria agradecer a tua disponibilidade por vir aqui prestar esses esclarecimentos aí para a gente, tá? Eu deixo aberto aí, se você quiser fazer algum comentário final, trazer algum tema que a gente não abordou. Você tinha comentado que ia deixar um canal de contato aí da gestora para os cotistas, então fica à vontade, tá? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, Richard, você e o Banco do Brasil aí pela essa oportunidade, agradecer a confiança dos cotistas, falar que nós estamos aqui trabalhando duro, muito afinco para resolver o quanto antes essas situações que são inadequadas. O fundo ele tem muita qualidade nos seus ativos, vai voltar, vai continuar, né, agregando resultado. A gente está buscando uma aproximação melhor, uma comunicação melhor. Nesse último relatório, nós inauguramos um novo canal que todo mês a nossa intenção é ter uma live com o gestor para que os cotistas possam, né, além das informações que vêm em sites, para perguntar diretamente ao gestor, o que está acontecendo aí? O que é isso? Me explica melhor isso, né? Então, acho que isso é fundamental para que a gente tenha toda a transparência, para que a gente municie os investidores com as informações que precisam, tempestivas, né, que eles queiram. Então, tem essa live, nós vamos colocar esse endereço aí sempre no relatório gerencial de cada mês, para que os cotistas participem. Tem também um e-mail da gestão aqui, que é gestãodtvm@banestes.com.br. Nós respondemos a todos os questionamentos, tá? Sugestões, né? A gente sempre recebe aqui e assim, isso é muito bem-vindo, porque é o cotista falando para a gente ouve e tenta, na medida do possível, endereçar essas questões, tá? Mas é isso, Cristiano. Mais uma vez agradecer você, falar que a gente está aqui sempre à disposição para o que precisarem. Ok? Obrigado. Excelente. Excelente, Marcos. Mais uma vez aí, obrigado, tá? A gente vai caminhando aí para o fim desse nosso bate-papo. Eu deixo o convite aí para todos aqueles que acompanharam o vídeo até o final e que têm interesse nesse tema, para acessar os nossos conteúdos ali na página bb.com.br/análises. O acesso é gratuito, ali tem um material não só de fundos imobiliários, mas também de empresas, né, de ações de empresas listadas na Bolsa, também tem relatórios ali do nosso time de macroeconomia. Fica o convite aí para o pessoal, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Claro.